De acordo com dados oficiais, entre 1930 e 1953 foram fuziladas cerca de 800 mil pessoas. Nesse período, cerca de 20 milhões de pessoas passaram pelos campos, colônias e prisões. E para completar essa abertura, vou falar aqui uma frase do autor. Depois de Herodes, só mesmo a doutrina progressista para explicar como exterminar até os bebês. Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Deia, sejam bem-vindos a mais um vídeo neste canal. Hoje eu vou falar sobre o livro Arquipélago Gulag, do autor Alexandre Solzhenitsyn. Eu não estou com o livro em mãos, porque como eu falei em outros vídeos, eu peguei emprestado numa biblioteca, então já fiz a devolução do livro. Então, iniciando, o autor ele nasceu em 11 de dezembro de 1918, no Cáucaso, que pertencia então à União Soviética. Quando ele nasceu, a monarquia russa, que era então representada pelo czar Nicolau II, havia sido derrubada através da Revolução Russa, que levou Lenin ao poder com o Partido Bolchevique. Ou seja, quando ele nasceu, a União Soviética já era uma nação socialista. E em 1924, Stalin chega ao poder, se torna líder máximo da União Soviética com o Partido Comunista. Em 1941, já casado e formado em matemática e física, Solzhenitsyn é integrado ao Exército Vermelho como soldado para lutar na Segunda Guerra Mundial. Em 3 anos, ele recebe um certificado de bravura e é promovido a capitão de artilharia, mas em 1945 ele é preso por conta de uma carta que foi interceptada, uma carta que ele trocou com um amigo também do exército, onde ele se referia a Stalin como chefão. Ele espera o julgamento preso por pouco mais de 5 meses e acaba realmente condenado por traição a cumprir 8 anos em campo de trabalho forçado. Ele cumpre a pena de 8 anos, em seguida ele é exilado no Cazaquistão e em 1957 é que ele vai ser liberado do exílio, ou seja, 12 anos após a prisão. No exílio, ele escreve Um Dia na Vida de Ivan Denisovich, que nada mais é do que um dia na vida dele mesmo quando preso. Após a publicação deste livro, ele passou a receber cartas de pessoas que passaram pela mesma situação que ele, ou seja, sobreviventes como ele também. E ele relacionou 227 depoimentos, e além disso ele recebeu também dados oficiais, dados de fontes oficiais, para que ele escrevesse a respeito. Então, em abril de 1958, ele começa a escrever o Arquipélago Gulag, que é onde ele vai relatar e denunciar tudo que ele e os demais presos passaram. Essa edição que eu li é um resumo do Arquipélago Gulag, que na realidade tem 3 volumes, então é um livro grande mesmo, né? Mas a pedido de professores americanos, o próprio autor orientou o resumo deste livro que acabou, né, que culminou neste resumo, que é essa edição aqui que eu li. Mas, embora seja um resumo, é muito rico. Então, primeiro, por que esse título, né? Para o autor, o Gulag era como uma cadeia de ilhas interligadas pelo horror e pela violência. E a quantidade de campos de trabalho forçado a gente pode verificar através deste mapa, que eu vou colocar a imagem na tela. Este mapa consta no próprio livro. Neste livro ele vai falar dos presos comuns que estavam também nestes campos de trabalho forçado, mas o foco é nos chamados zeques, presos pelo artigo 58, acusados de traição, chamados de inimigos do povo, como ele. Ou seja, pessoas comuns que a gente pode ver que foram pessoas presas injustamente. E é difícil escolher o que é pior aqui, porque neste livro tem fome, tem canibalismo, fuzilamento de pessoas contrárias à lei, confisco de bens, tanques de guerra passando sobre os condenados, ou seja, não é uma leitura fácil. Ele cita diversos autores aqui, por exemplo, Dostoiévski, Vladimir Soloviev, Turgenev, Tolstói. Inclusive, ele fala de uma filha do Tolstói que esteve presa também no Gulag. Agora eu vou ler algumas frases do autor que eu selecionei aqui para fazer esse vídeo, mas claro que diversas outras ficarão de fora, infelizmente, porque senão esse vídeo ficaria muito longo. Mas, por exemplo, tem uma frase que eu já li na abertura, né, onde ele diz: depois de Herodes, só mesmo a doutrina progressista para explicar como exterminar até os bebês.
Então, com essa frase, acho que dá para ter uma ideia do que tem aqui nesse livro, né? Tem uma outra que ele fala assim: mas esse é o preço que o homem paga por confiar sua alma, dada por Deus, a um dogma humano. Aqui é referente a um comunista que foi preso por traição pelo Partido Comunista. Ou seja, ele vai contar uma história aqui de uma pessoa que fazia parte do Partido Comunista e foi presa como traidora, né, do partido e continuava crendo no partido, ou seja, estava totalmente com os olhos vendados. E numa outra frase ele diz assim: e quanto foi que nos custou essa repressão interna relativamente fácil que veio do início da Revolução de Outubro? No caso dele, não fosse suficiente tudo o que ele passa e o que ele relata nesse livro aqui, ele ainda teve que lidar com um câncer. Bom, esse é um livro que daria para falar durante horas, mas eu tentei passar o máximo de informação num vídeo não muito longo. E acho uma leitura extremamente necessária. E mais uma vez vou dizer que eu não comprei este livro, ou seja, você não precisa comprar este livro para lê-lo. Eu peguei emprestado numa biblioteca aqui de São Paulo e eu fiz a leitura, levei 2 meses para fazer essa leitura, ou seja, fiquei renovando este livro, né? Por 2 meses eu renovei. E a impressão que eu tive é que não há muita procura por este livro nas bibliotecas. Talvez porque as pessoas perderam o hábito, enfim, mas fica aí a dica, caso você tenha a intenção, né, de ler este livro e não possa comprar no momento, porque não é um livro barato, tem a opção de procurar numa biblioteca e renovar, mesmo que você demore um pouco mais, né, de tempo para ler, enfim. De qualquer forma, fica aí a recomendação. Bom, eu agradeço se você assistiu esse vídeo até aqui. Se você gostou do vídeo, deixe seu like, compartilhe com alguém que possa gostar também. Se inscreva no canal se não for inscrito ainda. Se quiser deixar algum comentário a respeito, fique à vontade. E a gente se vê num próximo vídeo. Até lá!